Olá, caros alunos, sejam bem-vindos na unidade 3. Na unidade 3, nós estudaremos as políticas educacionais brasileiras, limites e perspectivas, né? Então, nessa unidade, estudaremos a evolução das políticas públicas no Brasil, no cenário educacional, principalmente o Plano Nacional da Educação. O Plano Nacional da Educação, que está vigente, né, de 2014 e vai até 2024. No primeiro objetivo dessa unidade, temos que contextualizar a política educacional numa perspectiva histórica, né? Então, de onde vem essa ideia do Plano Nacional da Educação, né? Advém desde o Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova, que o principal encabeçador foi Anísio Teixeira, um grande educador, em 1932, que eles planejaram e pensaram que a educação é uma pasta muito importante para ser planejada a pouco prazo. Então, ela tem que ser pensada a longo prazo. Então, tem que ter uma política de Estado que pense a educação há 10 anos, né? que é a longo prazo, porque não dá para a gente pensar em políticas públicas para a educação a um prazo pequeno. Então, ela tem que ser bem pensada, bem planejada. Então, essas ideias advêm de Anísio Teixeira, né, que é um grande educador brasileiro, que estudou junto com o John Dewey, que é um educador estadunidense, que ele foi estudar os princípios de Dewey e tentar implantar aqui no Brasil, né? Então, apenas em 1962 foi ter o primeiro plano, que na época era chamado de Plano Decenal da Educação, mas não vigorou por muito tempo, logo após teve o período de ditadura militar. Então, pós-Constituição Federal de 88, tivemos um primeiro Plano Decenal da Educação, né, que foi em 1998, depois de ter a conferência em Jomtien, na Tailândia, de Educação para Todos, em que o Brasil foi chamado pela ONU para repensar suas políticas, porque tinha muitas crianças que ainda estavam fora da escola. Então, esse plano era muito grande. Então, virava que esses primeiros planos eram apenas cartas de intenções, porque suas metas e estratégias não eram cumpridas. Logo após esse primeiro plano, tivemos o segundo plano, que foi em 2001, e mais uma vez foi colocado de lado, porque principalmente a pasta que versa sobre os recursos da educação, o financiamento, foi vetada, né? Então, a União, como sempre, é a que mais arrecada e a que menos contribui. E veta a principal meta do plano, o seu governo de FHC vetou a principal meta do plano, que é os recursos do PIB da União para a educação, né? Então, hoje temos esse plano de 2000, que entrou no cenário brasileiro agora em 2014, né, para vigorar até 2024, e a nossa importância da gente estar participando e acompanhando, justamente para não ser apenas uma carta de intenções, mas que essa política realmente vigore, né, não seja uma política de governo, porque, como vocês sabem, a política de governo é aquela que de governo em governo vai mudando, e o plano é uma política maior, ela é uma política de Estado, né, ou seja, para vigorar por 10 anos, independente do governo que estiver aí. Então, infelizmente, no nosso contexto atual, o governo está colocando de lado esse plano, mas nós, enquanto sociedades, temos que nos mobilizar para que esse plano seja implementado. Então, colocamos aí na unidade uma gravura, né, que tem as principais bandeiras de luta das políticas públicas para o campo da educação, né, que é a saúde dos educadores, que é o Plano Nacional da Educação, que é a igualdade de gênero, combate à homofobia, o piso salarial nacional, que é uma política pública muito importante para a valorização do professor e entra como uma meta no plano. O plano de carreira, um plano de carreira estruturada, também faz parte da valorização dos professores. O combate ao preconceito e os 10% do PIB para a educação, do PIB da União para a Educação, né? Que os educadores conseguiram fazer com que entrasse os 10% do PIB para a educação neste último plano. Então, até 2024, o Brasil tem que ter 10% do PIB destinado para a educação, né? Como sabemos que agora, em 2016, ainda estamos com 6% apenas do PIB para a educação. Então, quando a gente vai ver em relação aos outros países do mundo, é como se esse valor fosse alto.
Mas se a gente for dividir per capita, se a gente for dividir pela quantidade de alunos que nós temos pelo país, que a gente tem universidade pública, a gente tem educação básica, ensino superior, então é importante a gente ver que se for ver por cabeça, né, do aluno, pelo per capita, então esse número é muito pouco, porque a União coloca muito pouco. Quem coloca mais recursos mesmo são os estados e os municípios. Então, é importante que a gente tenha essa bandeira de luta nessa disciplina de financiamento da educação, de fiscalizar esses 10% do PIB, que é a meta 20 do plano, para a educação. Então, aqui, a gente tem, além do plano nacional, o Plano Estadual da Educação, né, que é do estado aqui do Piauí, no caso, e o Plano Municipal da Educação, que tem todos os municípios e todos os estados, que a gente também deve estar acompanhando. Então, assim como tem o nacional, tem o estadual e tem o municipal. Então, temos aqui um primeiro texto, né, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que vai explicar o PNE, Mais Futuro para a Educação. Então, o que deve prevalecer no PNE e quais os desafios das metas e das estratégias. Então, tem explicando um pouco de cada meta, de cada estratégia. É um artigo bem contextualizado que vocês vão poder entender um pouco de cada meta e estratégia, que é importante vocês terem esse contato justamente para estarem cobrando e fiscalizando o cumprimento dessas metas e estratégias, né? Então, além disso, como leitura complementar, tem um link para vocês acessarem a LDB atualizada, que é muito importante vocês, como eu mencionei anteriormente, estarem sempre lendo a legislação para poder se propor diante como sociedade e cobrar por seus direitos. E também o site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que também lá tem as principais bandeiras de luta e de política que você pode estar acessando. Além disso, o Fórum da Unidade 3 é um texto, né, sobre democracia, cidadania, participação e controle social, né, de uma educadora daqui do Piauí, que vocês podem também estar entrando em contato para extrair também um pouco do conceito de cada um desses termos que eu citei, né. E então é isso. Muito obrigada, né, pela participação na Unidade 3. Espero que vocês tenham compreendido, tenham contato com esses textos e vamos nos encontrar na Unidade 4.